E outro fator que hoje nos tira bastante produtividade é a questão física do solo. O nosso solo é um solo muito suscetível à compactação. Por quê? Porque ele tem muita argila. Então, solos que têm mais de 40% de argila, quando nós temos umidade e pressão, peso, essas partículas tendem a cimentar, né? E aqui ficou bastante nítido, pessoal. Qual que é a compactação que limita a nossa produtividade? Normalmente, nós não temos uma grande compactação de 0 a 20 centímetros na primeira camada. Por quê? O que nós temos aqui que impede que o solo agregue? Raiz. Então, a raiz, ela é um escarificador natural. Ela solta o solo. E vocês podem observar, pessoal, que aqui nós temos dois tipos de solo, né? Um até aqui onde é que a raiz tem uma maior influência, e abaixo dessa camada inicial aqui de 0 a 25 centímetros, nós temos uma lâmina de compactação, que é o famoso pé de grade, que vem lá de trás, quando eu usava muito a grade cortava o solo por cima e compactava por baixo. E hoje o que acontece? Como as máquinas estão ficando cada vez maiores, mais pesadas, elas transmitem a pressão em perfil. Então elas não compactam em cima, elas tendem a transmitir essa compactação no perfil do solo. E se nós não temos compactação aonde nós temos raiz, como é que nós podemos manter esse solo descompactado em profundidade? Colocando raiz aqui. Então, recentemente eu fiz uma pesquisa sobre escarificação de solo. Vários trabalhos científicos, o que mostra? Solos com 60% de argila igual ao nosso, se nós passar um subsolador ou um escarificador, normalmente o efeito do solo ficar mais solto dura 1 ano. Depois de 1 ano você passa com o pneu de novo, esse solo ele volta a compactar. Então a única maneira de nós descompactar o solo em perfil é com o sistema radicular. E aí eu convido vocês a vir aqui, observar essa questão, principalmente das braquiárias. Então as gramíneas forrageiras, elas têm por característica muito desenvolvimento desse sistema radicular, né? Então, por exemplo, aqui nós temos uma braquiária rusisiensis, e como ela emite muita raiz no perfil do solo, né, essa trincheira aqui tem mais ou menos 1,5 metro, o que ela consegue? Essas raízes que crescem aqui, elas quebram os torrões, quebram as camadas compactadas em perfil do solo. Normalmente isso não vai acontecer rápido no primeiro ano, mas se você começa a repetir braquiária no teu sistema, ao longo de 3, 4, 5 anos, você começa a ter outra física do solo, que é um solo mais solto, né? E além de tudo, as braquiárias, além de soltar o solo, elas aumentam a infiltração de água. Então, recentemente eu vi um trabalho da Embrapa Soja, no mesmo sítio em Londrina, mostrando o seguinte: 7 anos de milho seguido de soja no verão. E do lado, nas parcelas, 7 anos de milho com braquiária e daí a soja. Então a única diferença nessas duas áreas avaliadas é que tinha a braquiária no meio do milho. Aonde a sucessão era soja e milho durante 7 anos, a infiltração média de água no solo era 20 milímetros por hora. Ou seja, se dá uma bomba de chuva de 50 milímetros, 20 infiltra e o resto escorre para a curva. Aonde tinha a braquiária, nesse mesmo manejo durante 7 anos, a infiltração média foi para 140 milímetros. Ou seja, aumentou 7 vezes a capacidade do solo absorver a água da chuva. E como é que nós vamos fazer para aumentar a nossa produtividade nessa região que todo ano nós vamos ter estresse hídrico? Vocês concordam? Já começamos o ano como? Com estresse hídrico, né? Então a gente sabe que vai chover menos, que nós vamos ter picos de temperatura. Nós temos que fazer principalmente 2 coisas. Uma é tampar o solo, colocar uma tampa, né? Então, por exemplo, a gente conduz uma braquiária no meio do milho. Quando você vai plantar soja, você tem uma palha cobrindo esse solo, reduzindo a temperatura. Então, muitas vezes a gente vai plantar numa situação de pouca umidade. Deu 20 milímetros e eu vou entrar plantando a minha soja. Se eu tiver pouca palhada, quanto tempo dura esses 20 milímetros no solo? 3, 4 dias, a umidade ela evapora, vai embora. Se eu coloco uma tampa, eu aumento a perpetuação dessa água no solo. Então, os mesmos 20 milímetros, eles ficam mais dias no solo. E aí eu tenho um ganho de segurança, de ter uma condição melhor para a germinação da semente. E também, né, os efeitos de uma escarificação biológica. Então, você colocar braquiárias com esse tipo de sistema radicular, você todo ano está escarificando o teu solo. Só que de uma forma que vai durar mais do que uma escarificação mecânica, que em 1 ano, 1 ano e meio, ela vai passar. O efeito passa, o solo volta a compactar. Então, se aonde nós temos raiz nós não temos compactação, nós temos que pensar no nosso sistema em ter mais raiz em perfil do solo, para manter esse solo descompactado, e sem a gente ter a necessidade de cada 3, 4 anos estar escarificando o solo, né? Que tem custo e a gente sabe que esse efeito vai passar, pessoal. Então a pesquisa científica mostra que a escarificação sozinha, isoladamente, ela não resolve o problema da compactação. Para resolver, a gente pode escarificar, se está muito compactado sim, mas imediatamente a gente tem que entrar com plantas que produzam raízes
para manter esse efeito da escarificação por mais tempo.